Quem não glorifica a Deus, glorifica o diabo. Então vamos dar glória a Deus? Aleluia. Diga também a pessoa que está do seu lado aí: você é um milagre. Diga mais: você tem vivido um milagre. Diga mais: na sua vida, você tem recebido milagres. Agora pergunta para ela assim: você sabe o que é milagre? Hoje, primeiro domingo do mês de novembro, o Senhor deu um direcionamento para nós estarmos falando sobre milagres bíblicos. E quando o Senhor começou a falar isso comigo, eu comecei a ver alguns pastores assim, sabe? Que conheço, próximos, também fazendo a mesma coisa nas suas igrejas. Aí eu vi, né? Os pastores lá de bom sucesso, tanto o pastor João quanto o pastor Eliseu. Aí vi pastor do Rio também. Então, enfim, eu falei, então eu acho que a visão é essa mesmo para esse mês. Vamos mergulhar. E essa semana eu fiquei a semana inteira, irmãos, recebendo revelações. E hoje eu fiquei praticamente a tarde toda digitando. Então eu te peço que você dê valor, dê atenção, porque não é fácil trazer algo de entendimento para nossas vidas, algo que vai fundamentar a sua vida, algo que vai trazer para você um conhecimento da pessoa de Cristo, algo que vai trazer para você um conhecimento pleno das Escrituras. E eu quero começar falando para vocês o significado de milagre no hebraico. A Esté vai colocar alguns slides durante... Vou botar esse trem para cá. A letra vai estar um pouco pequena, né? Porque é uma TV. Milagre no hebraico é palá. Essa é a palavra. Palá. Né? O que significa? Palá. Esta é a palavra usada, irmãos, 70 vezes no Antigo Testamento. Estamos falando de hebraico, ok? Significa ser maravilhoso. É a raiz de um dos nomes do Eterno. É a raiz de um dos nomes do Senhor, que está em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Peleiotes. A raiz, geralmente, vocês querem ler isso daí? Vamos colocar lá, filho, Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro. Esse é o significado. Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro é o significado de Pele e Oetes. A raiz geralmente refere-se aos atos de Deus, quer formando o universo ou agindo na história em favor do seu povo. A palavra chama nossa atenção para a reação das pessoas quando são confrontadas por um milagre. O cristão vê o poder tremendo de Deus que invadiu o tempo e o espaço para fazer algo maravilhoso demais para os seres humanos reproduzirem. Esse é o significado, né, é a palavra que se refere a milagre, né, no Antigo Testamento. Palá significa ser maravilhoso. Então, quando você está falando para o seu irmão, você é um milagre, você está dizendo, você é um ser maravilhoso. Porque, irmão, se você for estudar e ver, você verá que a gestação, a fecundação, a gestação e o parto é só milagre. Quando a moça descobre que está grávida, é tudo lindo, uma maravilha. Mas quando ela entra na sala de cirurgia, ela não sabe como irá sair de lá.
não sabe se a criança vai sobreviver, não tem certeza, é um milagre. A vida é um milagre. A vida é um ser maravilhoso. E isso foi dado por Deus. A palavra que se refere a milagre no Novo Testamento é em grego. E o significado é mofete. Mofete. Milagre no grego. Esta palavra, ali está hebraica, mas é grego, tá? Perdão. Ocorre aproximadamente 36 vezes também no Novo Testamento. Me perdoe. Também significa prodígio ou milagre. É usada principalmente para relembrar os atos poderosos feitos de Deus no Egito com o propósito de livrar seu povo da escravidão. Mofete também é usada para os castigos e a provisão que demonstra o cuidado contínuo de Deus por Israel no decorrer da história. É uma palavra também muito usada, que foi muito usada no Egito, porque a língua egípcia também tem raiz grega, né? Então esse é o significado, né, que é usado. Todas as vezes que você vê milagre ou um ato de provisão milagrosa no Novo Testamento, essa é a palavra usada. Vamos lá. Iremos iniciar este mês uma série de mensagens a respeito de milagres bíblicos. Começa hoje. Não fiz nenhuma divulgação, nada disso. Mas você pode convidar alguém para vir a partir de domingo que vem. Porque hoje nós iremos montar a estrutura, a base, para que algo seja construído. Ok? Nós iremos falar, porque é muito fácil, irmãos, quando falamos de alguns livramentos que nós vemos pessoas receberem e livramentos que nós recebemos, né? Às vezes até dizemos, é um milagre fulano ter se convertido, é ou não é? Ou é um milagre fulano conseguiu um trabalho, né? Nós usamos muito a palavra milagre para coisas assim supérfluas. Às vezes falamos, né, que é um milagre fulano ter casado. Ontem foi o casamento de Estevinho, foi top demais, é um milagre, mano, né? Enfim, mas quando se trata de milagres bíblicos ou aqueles que nós precisamos, parece ser algo muito distante da nossa realidade, não é? Quando nós precisamos de um milagre, às vezes pode ser na área financeira, na área profissional, pode ser na área familiar, pode ser na saúde, pode ser na área ministerial, espiritual. Para nós parece que milagre é algo muito distante da nossa realidade. Mas esses 4 domingos que teremos esse mês, eu vou estar aqui para mostrar para vocês que o milagre, ele é sim alcançável. Amém? É um presente de Deus para todo aquele que crê. Vamos continuar aqui. Senão, se eu falar muito, eu me perco daqui. Eu preciso iniciar essa pregação dizendo algo para vocês. Milagres não se explicam. Alguns até têm alguns dizeres aí na internet: milagre não se explica, milagre se vive. Mas eu quero acrescentar algo. Milagre não se explica, milagre se recorda, ok? Milagre se vive e se recebe por graça e fé. Por graça, porque às vezes não merecemos. E por fé, porque tanto a graça quanto a fé é dom de Deus. Não vem de nós. Nós só precisamos potencializar, alimentar isso. Irmãos, que bacana, né? Deus deu uma palavra que não é de exortação. Olha que top. Isso é sinal que vocês estão sendo aprovados. E nós também.
Vamos lá. Salmos 77, nós iremos ler ele todo, tá? Salmos 7:7. Vamos lá, acho que eu vou vir para o lado de cá que fica melhor. Salmos 7:7. Vamos ler, ó, é do 1 até o 20. Então fica focado aqui para você não se perder, porque se você perder uma vírgula, você não vai entender. Porque tem linguagens, até minha sogra hoje falou, é uma linguagem que não é muito fácil de ser compreendida, então fique focado, tá bom? Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Para aí, filho. Você já se sentiu assim em algum momento? Vamos para o 5. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor. Acabou-se a sua promessa. Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Você já se sentiu assim? Você já orou dessa forma? Já pensou dessa forma, de que você se sentiu abandonado por todos e principalmente por Deus? Por não ver as coisas que você tanto busca acontecer, as coisas que você tanto precisa acontecer? Pois é, teve alguém lá no passado que também passou por isso e deixou escrito para nós. Vamos continuar. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram, aleluia, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, aleluia, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Meu Deus, a Bíblia é fantástica, cara. Esse salmo, irmãos, é um salmo poderoso para a vida do crente. Sabe por quê? Porque ele fala sobre vários estágios de um processo de vida. Vamos lá. Neste salmo vemos que o autor inicia descrevendo sua necessidade. Não é isso que nós vemos? Ele clama a Deus, né? Coloca diante de Deus as suas necessidades, mas no meio ele se mostra incrédulo
e esquecido por Deus. Só que de repente, ele se recorda dos milagres operados e recebidos no passado. Pois essa memória é o grande catalisador do milagre necessário no presente. Lamentações, capítulo 3, versículo 19 até o 21. Vamos ler. LM. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Sempre falo esse versículo aqui, né? Trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe o que acontece, irmãos? O salmista, ali no Salmo 77, ele deixa para nós um exemplo, um modelo de como devemos seguir. Porque haverão momentos que nós iremos apresentar a Deus as nossas necessidades e vamos nos sentir abandonados por Deus. E esse é o momento de nós resgatarmos todos os poderosos milagres que Deus operou a nosso favor. No nome de Jesus, fica ligado. Fica ligado, não dorme. Se tiver um sono, levanta, fica em pé lá na porta, mas fica ligado. Porque são chaves espirituais que serão liberadas aqui nessa noite. E nós precisamos disso. Eu preciso disso. Você precisa disso. Então fica ligado. No nome de Jesus. Olha, ele deixa para nós um modelo. E que modelo é esse? Por mais que você se sinta triste, abandonado, lembre-se daquilo que Deus fez por você. Cara, quando eu estou num buraco, eu me lembro de quantas vezes o Senhor me resgatou das trevas. Quantas vezes eu estava no pó, sendo engolido pelas trevas, e o Senhor, com a sua mão forte e poderosa, me levantou daquele lugar. Quantas aflições passei, e o Senhor me livrou delas. Quantas curas o Senhor fez na minha vida, tanto na minha vida material, quanto na minha vida, no meu corpo, no meu físico, na minha alma, nas minhas emoções e na minha vida espiritual. Trazer a memória, irmãos. O negócio é que muitas vezes nós ficamos lembrando apenas das aflições, apenas dos momentos de dor, de angústias, dos sentimentos de abandono. Mas tem algo que você pode trazer à vida, e são as memórias dos grandes feitos que o Senhor fez, que o Senhor operou. Esse mês, irmãos, iremos abordar 4 temas. Iniciando hoje, milagres no material, ou seja, no mundo físico. Milagres no corpo, ou seja, no corpo mesmo. Milagres na alma, nas emoções. E milagres no espírito, ou seja, na vida espiritual de cada indivíduo. E nós veremos tudo isso biblicamente. Amém? A primeira mensagem, irmãos, falaremos sobre os milagres no material. Você pode falar assim, caramba, o pastor está endoidando, vai entrar no negócio aí de milagre, coisa da prosperidade aí. Não é isso não, irmãos. Prosperidade é ter o Senhor. E além de ter Ele, é se deixar ser possuído por Ele. E além disso, é se permitir ser governado somente por Ele. Isso é prosperidade. Vamos falar então, irmãos, sobre os milagres no material no Antigo Testamento. Temos que começar pelo início, pela origem. E aonde? Em Gênesis.
Então nós vamos falar sobre o milagre da criação. Um dos maiores milagres, e que é a base para entendermos todos os outros, está na criação. Ou seja, no ambiente de provisão para propósitos que serão estabelecidos. Isso está em Gênesis no capítulo 1. Em Gênesis nós vemos que a terra era sem forma, vazia, havia trevas no abismo e o Espírito de Deus estava se movimentando. E de repente Deus, por intermédio de sua palavra, começa a criar todo um ambiente. Deus começa a preparar todo um ambiente, toda uma morada. Deus coloca todo tipo de sistema necessário para a vida. Nós vemos ali Deus separar águas e águas. Imagina se você tivesse um poço, dentro do teu poço tivesse água salgada e água doce. Deus começa a separar a terra e a água. Já parou para imaginar? Não é ruim quando você vai beber uma água e tem terra dentro da água? Mas Deus vai separando tudo isso. Deus vai fazendo, por intermédio da sua palavra, prepara o ambiente, sabe? Cria toda a natureza, as relvas. Se diz lá em Gênesis que todas as plantas eram para comida. Mas você está falando, não é, pastor? Mas e os matos? Isso aí vem depois do capítulo 3 de Gênesis. Os matos vêm após o pecado. Porque antes, todas as plantas eram para serem comidas. E tem um detalhe, o animal também não foi criado para ser comido. E agora, José? O pastor está virando vegetariano? Não, irmãos, eu me amarro no churrasco. Mas só que até mesmo a comida da carne veio após o pecado. A sede de sangue do homem, né? E nós entramos nessa aí, nesse barco. Foi herança de Adão e Eva que ficaram para nós. Mas Deus, vou voltar para cá para eu não fugir. Deus, ele prepara todo o ambiente, irmãos. Toda a provisão. Diga comigo, provisão. Por isso nós precisamos entender a respeito da criação. Porque a criação, irmãos, foi o preparo provisório, provisional de Deus para estabelecer um propósito. Diga comigo, a provisão vem antes do propósito. Pegou isso aí? Vamos lá. Eu demorei para entender isso, mas tô começando a entender, embora o meu homem, né, ainda continua querendo lutar contra isso, colocando o propósito à frente da provisão. Mas Deus, ele prepara todo um ambiente de provisão para estabelecer um propósito. E qual era o propósito da criação? Tcharam! Qual era o propósito da criação? Era inserir o homem no paraíso, para se relacionar com Deus. Agora diga comigo assim: tem a provisão para estabelecer propósito, e o propósito é comunhão com Deus. Se não for isso, irmãos, não há propósito. Se não for para ter comunhão com Ele, não há nem provisão. Isso daí nós podemos ver quando Jesus fala em Mateus no capítulo 6, que Ele fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está falando da provisão. Só que a provisão, ela está altamente amarrada, inteiramente ligada ao propósito. E qual é o propósito? Comunhão com Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Isso já está em Gênesis no capítulo 2. Podemos então partir, irmãos, dessa primícia, tá? Todo milagre
é um ambiente de provisão, guarda isso aí. Todo milagre é um ambiente de provisão para levar o homem a um ambiente de eternidade, para ali se relacionar com Deus. Você entendeu isso? Quer que eu repita? Vou repetir. Todo milagre é um ambiente de provisão para levar o homem a um ambiente de eternidade para se relacionar com Deus. A provisão no hebraico significa jiré. Coloque, minha filha, por favor. Muitas vezes nós ouvimos, né? Jeová Jiré. Mas vamos entender um pouco mais o significado disso. Porque Jeová Jiré não é apenas Deus proverá. Jeová Jiré fala de muitas coisas. Vamos lá. Jiré. A palavra provisão no hebraico é jiré. Significa amplo conceito de providenciar algo para um propósito específico. Cara, já passou de provisão. Porque toda provisão, ela é provisória. Mas o propósito, ele é eterno. E toda provisão vem para um estabelecimento de propósito específico. Estava conversando hoje com a minha sogra de tarde, e falei com essa cara, virou um negócio aqui. Era o quê? Falei, jiré. Primeira vez que nós vemos jiré nas escrituras, está quando Abraão responde a Isaac. Que Isaac pergunta para ele, pai, estou vendo aqui, ó, o cutelo, estou vendo a lenha, estou vendo fogo. Mas e o cordeiro? Então Abraão responde para Isaac, Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. Sabe por quê? Havia um propósito. O propósito era um sacrifício. Mas o que Abraão estava querendo passar para Isaac? Deus proverá para si o cordeiro. Sabe o que isso significa? Isaac, você não será sacrificado hoje. Mas isso não quer dizer que você não será sacrificado amanhã. Aí, irmãos, quando é que nós podemos ver o sacrifício de Isaac? Quando ele amava mais a Esaú do que a Jacó. E Deus permitiu um espírito de engano tocar aquela família, para que então Isaac, abençoasse a Jacó com a primogenitura no lugar de Esaú. Ali Isaac foi sacrificado. Só que esse sacrifício é o sacrifício que Paulo depois ele confirma a nós dizendo, a promessa de Abraão se cumpriu em Isaac. Que promessa era essa, irmãos? Porque quando Abraão sobe com o menino no monte, porque Deus tinha pedido Isaac como sacrifício, e ali Deus vê no coração de Abraão, Deus encontra um lugar reservado apenas para ele. E após 100 anos, Deus vira para Abraão e diz, agora eu sei que você teme a Deus. Agora, 100 anos após. E então Deus fala, Abraão, tu serás bendito. Bendito será a semente, a sua descendência. Assim como não se pode contar as estrelas no céu e nem a areia no mar, serão tão numerosas os que irão sair de ti. 2 nações sairão de ti. E Deus começa a liberar promessas sobre ele. E essa promessa se cumpre em Isaac. Porque após o sacrifício de Isaac, ou seja, quando Isaac abençoa Jacó no lugar de Esaú, ali há uma ruptura e dali se surgem 2 nações. E aí nós estamos vendo a guerra até hoje pelo direito de aceitação e de primogenitura. Ok? Vou parar aqui para a gente não entrar nessas questões da guerra hoje. Mas vamos voltar aqui. Provisão, né? Tem esse significado. Ou seja, irmãos, vou ler tudo de novo que é para você não
não perdeu o que falei. A palavra provisão no hebraico é jiré. Significa amplo conceito de providenciar algo para um propósito específico, ou seja, um surgimento temporário para fixar algo eterno. Não se limita apenas em um sustento passageiro, mas um governo eterno. Logo, Jeová Jiré significa Deus provê, sustenta e governa para sempre. Então, quando você declarar Jeová Jiré, entenda que você não está falando apenas que Ele é o Deus que tudo provê, mas Ele é o Deus da provisão, do sustento e do governo. E essas três coisas estão ligadas em uma só coisa. E lá hoje à tarde eu e minha sogra só vimos duas palavras de Jiré, que é o Zain e o Sheit, ok? Que é o J e o I. Só vimos isso. E somente nessas duas palavras nós vimos dois significados já importantes no nome Jiré. Primeiro o Zain, que significa governo, autoridade, ok? E o Sheit, que é o I, nosso I, ele significa cobertura de ouro. Logo, isso aponta para a santidade. Isso significa o quê? Só nas duas primeiras letras do hebraico de Jiré já significa que Deus, ele é um Deus que tem um governo eterno e de santidade. Círculo de ouro, isso aí. É um Deus que nos cerca com um governo eterno e de santidade. E sem isso, não está ligado, não está amarrado. Irmãos, é quase uma aula de teologia hoje aqui, hein? Vocês pegam isso aí, porque o negócio é forte, que lembra aliança. Tem muitas coisas, tá? Quando você pega essas palavras no hebraico e você começa a desmembrar as letras, meu Deus do céu, é muita revelação que vem. Vamos lá, vamos continuar aqui. Todo milagre que já vivemos e recordamos é Deus nos chamando para um relacionamento com Ele, onde Ele governa e nós nos tornamos dependentes dEle. Podemos falar neste segundo ponto sobre os milagres no mundo físico, na intenção de Deus atrair seu povo para um lugar de relacionamento com Ele. E que segundo momento é esse? Estamos saindo da criação e agora entrando no processo de libertação do seu povo do Egito. Porque isso é algo que o salmista lembrou no Salmo 77. E isso está onde? Em Êxodo 3 e 4. Deus fala com Moisés de uma forma miraculosa. Que forma miraculosa é essa? Ih, rapaz, vamos ler Bíblia, hein, mano? Que forma miraculosa é essa? Através de uma chama em uma planta. Você já viu uma planta pegar fogo aí e não torrar? É um milagre. Hã? Coloca fogo ali naquela árvore ali, joga querosene nela e vê se ela vai ficar de pé, verdinha, bonitinha. E diz o texto ainda que a sarça queimava, mas não se consumia, não era destruída. Imagina que visão louca. Deus se manifestou de uma forma miraculosa através disso, irmãos. E ali Deus concede poderes e sinais miraculosos a Moisés, pela mão de Moisés, pela voz de Moisés e pelo cajado, a vara que ele carregava. Deus concede milagres. Ai, cara, isso aqui é muito poderoso. Eu vou te falar aqui, olha, a revelação que desceu aqui agora, tá? Pela mão, Deus Pai, pela voz, Deus Filho, pela vara, Deus Espírito. Veio aqui agora, ó, tem que anotar, anota isso aí para botar depois aqui, minha sogra.
Por que isso, irmãos? Que veio aqui agora. Pela vara Deus Espírito. A criação, o Deus da criação, a mão poderosa, forte de Jeová. Todas as coisas foram feitas por intermédio de sua mão poderosa. Ele é o Deus que toma pela mão e te levanta. Ele é o Deus que não está com a sua mão encolhida para abençoar. Ele é o Deus que com mão poderosa retirou o seu povo e os libertou da escravidão no Egito. Pela voz, porque e disse Deus: haja e ouve. E disse Deus: haja e ouve. E em João no capítulo 1 já nos diz que no início era a palavra, era a voz. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus é a voz poderosa de Deus. Meu Deus do céu. E por que a vara é o Espírito? Porque Jesus ele nos fala em João no capítulo 14, 15 e 16. Ele fala que o Espírito Santo é o Consolador que viria. Ele fala que o Espírito Santo é o ajudador que viria. Ele fala que o Espírito Santo é aquele que nos ensinaria todas as coisas. É o poder da vara disciplinadora e consoladora, porque Davi diz no Salmo 23: a tua vara e o teu cajado me consolam. Cara, meu Deus do céu, gente. Irmãos, isso veio agora aqui, irmãos. Meu Deus do céu. Eu quero falar algo aqui agora, abrir um ponto. E para falar algo aqui. Eu tenho visto os irmãos do louvor. Cara, vocês têm abençoado demais nossas vidas. Sabe, já tiveram cultos, irmãos, que eu preguei para uma pessoa. E preguei com o mesmo entusiasmo que já preguei em lugares com diversas pessoas. O mesmo entusiasmo que estou aqui pregando agora. E eu vejo os irmãos desde o início, cara. Tinha vezes que a gente começava o culto, ficava só Dudu e Cláudio aqui, lembra, André? Aqui, lá no alto então, né, começava o louvor, ficava quem? Ficava ninguém nas cadeiras, era só a gente. E com o mesmo entusiasmo, é o que eu quero dizer a vocês, isso é o Senhor que está colocando em vocês. A nossa igreja é uma igreja missionária, apostólica e profética. Chegará um tempo, irmãos, que a gente vai ter que ir. O Senhor vai nos levar a lugares. Porque nós não estamos focados em números nem em aplausos. Nós estamos focados no trono. E essa arca vai sair e vai andar por outros lugares. Então, se separem, se santifiquem, busquem o Senhor, se rendam, se entreguem, acertem tudo que precisam acertar, sabe? Para que quando a gente for, irmãos, seja uma caravana de glória por onde nós passarmos. Eu creio nisso, tá, irmãos? Tem coisas mais que o Espírito Santo falou hoje comigo, mas eu não posso liberar agora. No tempo oportuno vai. Vamos lá, posso voltar para cá agora? Fechou a questão, né? Pela mão, pela voz e pela vara. Isso é um milagre, irmãos. Um sinal, um prodígio. Você sabe o que são essas coisas, irmãos? Milagre é quando algo impossível acontece. Sinal, irmãos, é quando algo que não conseguimos ver e nem medir nos é revelado. Prodígio é quando o céu toca a terra de uma forma em que a terra se derrete. O salmista diz: fala o Senhor e os cedros se quebram,
clama ao Senhor e toda a terra se derrete, se estremece. Isso é prodígio. É quando o próprio Deus toca a terra. E isso acontece, irmãos. Isso está ao alcance de mim e de você. Só basta crer. Vamos continuar aqui. Deus estava chamando a atenção de Moisés para um relacionamento mais profundo, íntimo e eterno com ele. Isso é a provisão para estabelecer um propósito eterno. Jiré. É a provisão para estabelecer um propósito eterno. Que propósito era esse, irmãos? Eu vou entregar a cereja do bolo agora não. Vamos continuar. Êxodo 7, do capítulo, não precisa botar não, minha filha, do capítulo 7 até o capítulo 11, eu estou falando isso para vocês anotarem, para vocês lerem depois. Deus agora opera milagres provisórios. Sabe o que isso acontece? Significa? São passageiros. Mas são milagres. O único milagre eterno, irmãos, é Jesus e eu e você se estivermos nele. Vamos lá. Deus opera milagres provisórios para atrair agora a atenção do seu povo e levá-los para um lugar de relacionamento, ou seja, uma terra que mana leite e mel, ou seja, para um novo paraíso. Deus cria toda a terra, todo o ambiente, separa um jardinzinho ali bonitinho, com cerquinha de cristal, de ouro, chama aquele lugar de paraíso e coloca Adão e Eva. Mas vem o pecado, destrói tudo aquilo, o povo vai crescendo em desobediência até que são levados e se tornam prisioneiros e escravos no Egito. Mas eles tinham uma promessa: os levarei para uma terra que mana leite e mel, ou seja, os levarei de volta para o meu paraíso. Por isso que a analogia da libertação do povo do Egito é o que Jesus faz na cruz do Calvário, destruindo as obras das trevas, eliminando o pecado na vida de todo aquele que crê. Vamos continuar aqui. Tá pegando, Kathleen? Deus é maravilhoso, cara. Tô pregando até sorrindo hoje, irmão. O negócio tá bom mesmo, né? Aleluia. É milagre, irmãos. Eu tá pregando sorrindo, é milagre demais. Vamos lá. Tudo isso para nos levar de volta para o paraíso, irmãos. Que milagres em provisão Deus opera no mundo físico? É uma pergunta. No Egito, 10 pragas. Ué, praga é milagre, pastor? Praga é milagre. É aquele piolinho que tu mata na cabeça da tua filha ali, aquilo ali é milagre. Porque aquilo nasceu do pó da terra, mano. Troço doido. Moisés tocou a terra com a vara e os piolhos apareceram. Que troço doido, hein? Milagre. Vamos falar das 10 pragas, então? Que está lá do capítulo 7 até o 11. Vamos continuar aqui. Primeira praga. As águas se tornam em sangue. Daqui a pouco. Primeira praga. Olha só que analogia bacana. Primeira praga, as águas se tornam em sangue. Primeira praga, ou seja, o primeiro milagre que Deus opera na libertação do seu povo no Egito. Primeiro milagre que Jesus opera, aquele que seria o libertador agora do seu povo, da escravidão do pecado. Primeiro milagre, transforma a água em vinho. Tá ligado? Vamos lá, tudo amarrado. Segunda praga, as águas produzem rãs. Vê lá. Você
vai ver que ele toca nos rios, os rios começam a brotar, rio, lago, ele toca na água, começa a aparecer rampa, tudo que é lado. Aí os feiticeiros lá do faraó, vai e consegue fazer a mesma coisa. Aí Moisés falou assim, então tá, as rãs, todas as rãs, Deus disse, vai ficar vivas por 24 horas, depois vão morrer. E vão produzir. Irmão, vocês já viram rã reproduzindo? Quantos aqui já viram um lago cheio de girino? Lotado mesmo. Quando uma rã vai e libera lá um negócio lá na água, é muito, irmãos, é muito girino. Claro que muitos deles não vingam, né? Mas é muita quantidade. Vocês imaginam só 24 horas uma palavra de Deus liberada sobre o Egito para que todas as águas produzissem rãs. Diz o texto que após as 24 horas as rãs morreram. Só que as rãs tomaram toda a terra do Egito. E começou a subir um mau cheiro na terra, de tanta rã morta que tinha. A rã é um milagre, irmãos. É uma praga, mas é um milagre. Terceira praga, a terra produziu os piolhos. Vou deixar os piolhos para lá, né? Piolho dá muito trabalho. Vamos lá. Quarto, grandes enxames de moscas aparecem no ar. Quarta praga. Imagina os egípcios, eram tudo assim que nem o Márcio, assim ó, cabeça rapadinha, as moscas ali. Imagina que perturbação das trevas. Vamos continuar. Quinta praga. O Senhor tocou os animais da terra do Egito e os matou. Prodígio. Já entra na fase de prodígio aqui. Porque agora é o Senhor tocando. Já não foi Moisés que tocou na água, ou tocou na terra, ou levantou a vara para as moscas virem. Agora já é o próprio Senhor tocando os animais do Egito e os matando. Sexta praga. Os animais que sobraram e todos os egípcios tiveram tumores e úlceras. Sinistro, né? Em nome de Jesus, nós não aceitamos as pragas do Egito no nosso meio. Em nome de Jesus. Sétima praga. Pedras em chamas choveram do céu. De repente foi nessa época aí que os dinossauros partiram, né? Não sei. Estou dando uma brincada aqui na ideologia aí evolucionista, né? Mas, enfim, grandes animais existiram, sim, dinossauros, mas não sei se foi nessa época, né? Mas choveram pedras em chamas, irmãos, que destruiu toda a terra e incendiou tudo. Só que não parou por aí. Poderia já ter parado, não é? Eu, se eu fosse faraó, eu falasse, cara, leva logo esse povo embora daqui. Pelo amor de Deus, vai. Oitava praga. Gafanhotos gigantes destroem toda relva que sobrou, ou seja, toda a planta que sobrou. Todas as plantas que sobraram da tempestade de fogo e pedras. 9. Por 3 dias houve trevas na terra. Não viram a luz do dia e nem conseguiam enxergar. E com isso ficaram presos em suas casas. 3 dias, irmãos. Vocês já viram quando a gente pega ali a serra ou desce aquele nevoeiro na cidade que a gente não enxerga nada? Lá não era nevoeiro, eram trevas. Era como se fosse um nevoeiro negro. Já viram isso? Gente que morou no Rio, às vezes a gente via acontecer baixando assim, perto do mar, perto dos bairros ali litorâneos. Era uma poluição, era mais ou menos assim. E eles não conseguiam enxergar, não conseguiam respirar, tiveram que ficar presos nas suas casas. E enquanto isso, o povo de Deus estava de boa, sabe onde? Em casa, comendo um churrasco, com as suas lâmpadas acesas e provavelmente rindo dos egípcios, né? Agora eles se ferraram agora, né?
Irmãos. E a 10ª praga, que foi a última. Todos os primogênitos do Egito, inclusive 2 animais, morreram subitamente. A gente ouve muito falar sobre morte súbita, né, hoje, né? Foi tipo assim, ó, acabou. Entendeu? Os primogênitos, todos eles, inclusive dos animais. Vale ressaltar que nenhum hebreu sofreu com as pragas. Isso é o Senhor provendo miraculosamente, provocando e chamando o seu povo para o seu governo e sustento. Irmãos, milagre é provisão de Deus, é jiré, é sustento, é governo, é um preparo, uma provisão provisória para um propósito específico. E qual era o propósito específico na libertação do povo no Egito? Levá-los para uma terra que mana leite e mel, ou seja, levá-los para o paraíso que Deus tinha separado para eles. Vamos continuar. Quantos aqui perceberam que os milagres no material, ou seja, no mundo físico, estão ligados ao corpo também? Quantos aqui perceberam isso? Em tudo que nós falamos, ninguém? Vocês viram que alguns morreram, outros tiveram úlcera, doença. Está ligado, sabe por quê? Porque esses 4 fatores estão inteiramente ligados. Milagres no mundo físico, milagres no corpo, milagres na alma e milagres no espírito. É um processo de Deus. É a quadrindade de Deus. Brincadeira. Vamos seguir aqui. Mas aí sobre isso nós falaremos semana que vem, tá bom? Sobre os milagres no corpo, nós vamos falar na semana que vem. Em todo o Antigo Testamento vemos milagres, sinais e prodígios. O povo no deserto, eles recebem um maná. Quantos aqui sabem que era maná? Era uma farinha, um alimento que vinha do céu para eles, todos os dias. Eles recebiam maná, água. Vem o Senhor se manifestar em fogo, em nuvem de fumaça. Vem o mar se abrir diante dos seus olhos. E nos tempos de Josué, vem os muros caírem, gigantes serem mortos. E mesmo assim, muitos que viram os milagres não creram e ainda se corromperam. Espero que nós não estejamos nessa classe de vermos os milagres, não crermos e ainda nos corrompermos. Uma exortaçãozinha rápida, básica, né? Que vale também. Podemos ver também no Antigo Testamento Gideão, com poucos homens, derrotaram um exército indestrutível. Milagre no mundo físico. Como é possível, irmãos? Vamos continuar aqui. Davi miraculosamente mata um gigante. Cara, Davi era do tamanho da Aninha. Uma pedrada. Como é que é esse negócio, gente? Miraculosamente. Vamos continuar. Elias vê fogo descendo do céu. E depois de muito tempo de seca, ele vê Deus mandar chuva sobre a terra. E ainda há muitos outros milagres no Antigo Testamento. Só que eu não citei aqui. Glórias a Deus. Jeová Jiré. Ele é o Deus da provisão que nos supre e nos governa. Nós declaramos isso essa noite. Você declara isso comigo? Jeová Jiré. Ele é o Deus que tudo provê, nos supre e nos governa. Aleluia. Glória a Deus. Podemos transicionar aí.
Vamos subir mais um degrau, vamos sair do Antigo Testamento agora, vamos para o Novo. É quase de Gênesis a Apocalipse hoje, irmão. Segura aí, aperta o cinto. Aperta o cinto. No Novo Testamento, vemos também alguns milagres no material, ou seja, no mundo físico, através de Jesus. O primeiro deles acontece em um casamento, está em João, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Um casamento que acontece em Caná da Galileia. Vemos que esse milagre vem como provisão provisória para um problema. Por que provisão provisória? Porque as duas palavras são praticamente a mesma coisa. A falta de vinho, esse era o problema. Jesus chega num casamento e o problema era que o vinho acaba. Não tinha mais vinho. Pega algo aqui comigo aqui agora. A falta de vinho aponta para a ausência do Espírito Santo na vida do crente. E essa provisão só ocorre com o cultivo da presença de Jesus através de um relacionamento de intimidade com Ele. Sabe por quê? Intimidade. De que forma que esse milagre no mundo físico acontece? As águas se transformam em vinho. Alguém íntimo a Ele pediu a Ele, clamou a Ele. Nós precisamos de intimidade com Jesus, porque esse é o principal objetivo da provisão, é nos atrair para uma dependência e uma intimidade eterna com Ele. Olha o que acontece. Pois vemos que esse milagre acontece através de um clamor de alguém íntimo, a sua mãe. Agora vamos lá. A cerimônia de casamento aponta para um momento de comunhão e pacto de um com o outro. É ou não é? Ontem mesmo lá, trouxe uma palavra no casamento do Estevão, falei sobre essa questão. Do pacto, da unidade, da dependência de um com o outro. Não é? Aquilo que falta no homem, agora a mulher completa. Aquilo que falta na mulher, agora o homem completa. Supre. Isso fala de um pacto de sangue. O casamento fala disso, né? A cerimônia de casamento aponta para esse momento de pacto. Isso é uma analogia, irmãos, de quando fazemos um pacto de juramento com Deus. E quando nós fazemos um pacto de juramento com Deus, o milagre acontece. O milagre da salvação. Temos um pacto de sangue com Cristo, pois o sangue dele nos redimiu. O sangue dele é o que nos tornou íntimo do Pai. Através de uma doação de sangue, nós agora fazemos parte da família de Deus. Deixa eu voltar para cá. Eu já estou quase lá no milagre espiritual. Vamos voltar para cá. Um outro milagre no material que Jesus opera é a multiplicação de pães e peixes. A primeira delas está em Mateus 14, do versículo 13 ao 21. E a segunda está em Mateus 15, do 32 ao 39. Mais uma vez, o Senhor provê miraculosamente, atraindo o povo para o paraíso, um lugar onde todas as necessidades serão supridas, porque lá o seu governo é total e eterno. Imagina, as pessoas acompanhando Jesus há dias, todo mundo com fome. Jesus fala assim: vou levar eles agora para o meu paraíso, é onde todas as necessidades são supridas, um lugar meu de intimidade entre eu e meu Pai. Eu vou levar todo esse povo agora para lá. E então Jesus fala assim: procura aí, vê se tem algo para comer. Daqui
Daqui a pouco aparece um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. Jesus fala: Pai, eu te agradeço, Pai. Pai, tu és maravilhoso. Agora esse povo vai conhecer, Senhor, o lugar, o paraíso onde todas as necessidades são supridas. E aqueles pães, aqueles peixes se multiplicam e alimentam milhares de pessoas. Milagres acontecem nos ambientes de comunhão, nos ambientes de relacionamento. Estamos falando de milagres no mundo físico, irmãos. Imagina só você comprar um pão, chegar em casa tem 30, cara. Que troço doido, hein? Ia ser bom, né, filho? Aquele pãozinho fresquinho pra gente comer com ovo frito. Vai lá na parede, me dá um pão aí. Por quê? Tenho fé. Mas bota num saco grande, hein? Porque até chegar em casa esse um aí vira 30. Jesus fez isso, irmãos. No mundo físico, cara. Olha que coisa linda. Nós estamos falando de coisas, irmãos, palpáveis. Deus opera no mundo físico, cara. Ele é um Deus real, poderoso. Ele do nada faz tudo. Você imagina? Ele chega na terra, era sem forma e vazio, ou seja, era nada, ele faz tudo. Ele chega na vida de um cara pobre e miserável como eu, drogado, bebum, promíscuo, violento, chato. Torna de mim um dos seus amigos. Faz de mim um dos seus amigos. Assim como você pode trazer na memória agora aquilo que ele fez para te tornar um amigo dele. Vamos continuar aqui. Jesus, eu não posso parar de ler isso aqui não. Deixa eu voltar para cá. Podemos ver outros milagres no material através da pessoa de Jesus. Como, por exemplo, o dinheiro na barriga do peixe. Quantos leram isso aí já? Maluco. Aí tem um rio aí, vai pescar lá de vez em quando. Vai que aparece uma nota de 100 lá, uma carpa dentro de uma tilápia. Milagres no mundo físico, cara. E ele ainda fala assim, vai lá, lança o anzol, tu vai pegar um peixe, lá dentro daquele peixe tem uma moeda. Ele ainda fala isso. Eu já mandei o peixe lá comer moeda para pescar. Já falei para ele ficar paradinho lá para você pegar ele. Milagre no mundo físico, cara. Estou falando aqui assim, conjecturando assim, divertidamente, mas é para que a gente possa compreender o nível do poder do Deus que nós cremos, cara. Agora vamos lá. E o peixe na fogueira que ninguém havia pescado? Quantos já leram isso aí? Ai, cara, é top demais. Tá Pedro lá pescando tranquilo, daqui a pouco ele olha para a praia. Quem está lá na praia? Jesus sentado na areia com a fogueira acesa e um peixe na fogueira. Mas ninguém pescou. Como é que pode, cara? Milagres no mundo físico. Isso é doido demais, cara. A tempestade. Não está escrito? Senhor, ele é divertido, cara. É brincadeira. Olha lá, enquanto ele está se cansando pescando lá, o peixe já pulou na minha fogueira. Milagre, cara. Agora vamos lá. E a tempestade? E o vento, o mar, que se acalmaram através da sua voz. Milagres no mundo físico. Vamos continuar? Mais um. E Jesus se tornar o primeiro surfista da face da terra. O primeiro homem a andar sobre as águas. E Pedro, que foi o segundo. Só que Pedro ainda era marinheiro de primeira viagem, né? Tomou um caldo. Cara, milagres no mundo físico, irmãos. Como pode um ser humano levitar e andar em cima das águas? Eu já tive uns sonhos meio doidos assim, sabe? Uns sonhos de estar voando,
de estar aqui pregando, de repente o Senhor começa a me levantar. Ué, mas isso é possível? Tá, eu creio. Se isso acontecer, fica assustado. Não, é o Senhor operando. Milagres no mundo físico. Agora vamos para a gente pular aqui rápido, vamos sair de Jesus e vamos sair não, né? Vamos continuar nele. Nós vamos agora mudar assim dos milagres que ele operou para os milagres que foram operados através da igreja. Ó, que top. Vamos entrar no livro de Atos agora. Em Atos, no capítulo 2, a gente pode ler esses dois versículos aí. Capítulo 2, versículo 2 e 3. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Vemos aqui falar, irmãos, de um som, presta atenção, que ninguém estava produzindo. Nathalie está aqui, produzindo um som. Mas esse som ninguém estava produzindo. Aqui no teclado tem barulho de vento. Se eu quiser, eu produzo um barulho de vento aqui. Tem barulho de raio, de trovão. É maneiro pra caramba, de chuva, de onda do mar. Tem tudo aqui. Tem até de pintinho, piu, 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 faz tudo ali. De telefone, faz tudo ali. Mas esse som ninguém estava produzindo, cara. É doido demais isso. E além disso, haviam chamas que nenhuma pessoa acendeu. Eu fico imaginando aquela fogueira lá na beira da praia, mano. Eu fico imaginando como é que aquela fogueira foi montada. Eu fico imaginando os gravetos, igual lá quando o Senhor sopra sobre o vale de ossos secos e osso começa a se juntar no osso. Eu fico imaginando Jesus falar assim: fogueira, haja fogueira. Aí os gravetos se juntando, formando a fogueira. Manda fogo aí, pai. Aí incendiou. Agora peixe. Aí o peixe pula, já cai na fogueira. Estou viajando aqui, tá? Mas, assim, milagres, cara, são coisas que a gente não explica. E limpo ainda, né? Sem escama. Vocês estão entendendo? Milagres no mundo físico, cara, é algo muito real, cara, verdadeiro, sabe? Olha só, vamos continuar aqui. O som, ninguém estava produzindo, as chamas, ninguém acendeu. E miraculosamente encheu toda uma casa e toca as pessoas que ali estavam. É louco demais isso. Isso é Deus provendo poder e autoridade à igreja para um propósito que viria, para atrair a humanidade agora para o paraíso de Cristo. Agora já não era mais o paraíso de Jesus, que teve o paraíso de Jesus e tem o paraíso de Cristo. Ok? O paraíso de Jesus é aquele lugar momentâneo ali, que Jesus esteve na terra, operando sinais, milagres, prodígios, multiplicando pães, peixe, colocando a moeda na barriga do peixe sem ninguém saber como, né? Acendendo uma fogueira, montando uma fogueira, ainda tendo um peixe na fogueira sem ninguém saber quem pescou, sabe? Coisas passageiras, mas provisórias, que são provisão. Agora é Deus derramando, liberando o seu poder, atraindo a igreja para o seu coração, para conhecer o seu poder, para então atrair a humanidade para o paraíso de Cristo, que é um paraíso de eternidade. Em Atos, no capítulo 4, do 23 ao 31, nós vemos a igreja reunida orando. E um terremoto miraculoso tremeu a casa e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Imagina, todo mundo orando e de repente o Espírito Santo, aquele movezão, os irmãos do coque rodopiando,
os irmãozinhos dando muoque assim, né, na velocidade, cheios do poder de Deus, falando em línguas, profetizando, falando das maravilhas de Deus. Um terremoto, ou seja, o céu tocando a terra e liberando um prodígio, tremendo a terra. Irmãos, assim, a gente já viveu umas coisas meio esquisitas, tá? Da nossa casa tremer, a gente pensa que até que assim, a cama sacudir, o Senhor movendo os negócios. Uns negócios terríveis. Mas, cara, é maravilhoso demais. É possível, irmãos. Mergulhe nisso. Não permita que ninguém roube a tua fé. Vamos lá que eu estou quase terminando aqui. Isso, irmãos, é Deus provendo agora unção para a igreja operar no seu poder e autoridade. Em Atos, no capítulo 12, do versículo 6 ao 19, nós vemos, preste atenção nisso, as algemas saírem das mãos de Pedro sem ninguém abrir. E ainda tem um detalhe: o anjo abre toda a prisão e ainda conduz Pedro até o lado de fora. Isso é Deus provendo, pois o propósito de Pedro ainda estava de pé. Diga comigo assim: enquanto o meu propósito estiver de pé, Deus tocará o mundo físico miraculosamente. Aleluia! Glória a Deus! Em Atos, no capítulo 6, versículos 25 e 26. Esse é top demais. Era meia-noite, irmãos. E Paulo e Silas estavam fazendo, sabe o quê? Louvando, cantando ao Senhor. E de repente, um terremoto de novo. Aí Deus se amarra em terremoto, hein? Ó. De repente, nesses países da Ásia aí, Deus está tocando lá e a gente está achando que é tragédia, hein? Ó. Vemos um poder miraculoso de Deus tocar o mundo físico novamente. E um terremoto sacode a terra e abre as prisões para Paulo e Silas. Podemos observar que todos esses milagres ocorreram em um ambiente de provisão de Deus para que o propósito do paraíso de Cristo continuasse. Sabe por quê? Paulo e Silas presos não tinha função, não tinha utilidade. Eles tinham que estar soltos. O propósito preso não vale de nada. Fala comigo assim: o propósito preso não vale nada. Então vamos soltar o propósito? Vamos, gente. Vamos ser modelos para outras pessoas, para que elas queiram o Cristo que nós queremos. Vamos mudar a nossa conduta. Outra exortação rápida, né? Vamos agir com fé de verdade. Vamos mudar o que precisa ser mudado na nossa vida. Vamos ativar isso, irmãos. Vamos ativar o propósito, porque o propósito preso não vale de nada. E há um propósito sobre a sua vida, cara. Um propósito de atrair pessoas para um relacionamento com Cristo. Vamos voltar para cá. Jesus. Tudo é o Senhor, irmãos, nos chamando para um lugar de dependência nele. Enfim, ou seja, já falei enfim, que estou terminando, tá? Se eu fosse citar a vários outros milagres, ok? Se eu fosse citar aqui, há vários outros milagres através da igreja, né? Milagres provisórios que Deus operou para manter o seu propósito de eternidade para o paraíso com Ele. Um lugar de comunhão com o próprio Deus. Podemos lembrar, por exemplo, do naufrágio de Paulo, que nem ele nem os tripulantes morreram. Olha que troço doido. E depois do naufrágio, Paulo ainda é picado por uma serpente e fica de boa. Milagre no mundo físico, cara. Deus opera.
Ele governa a natureza, Ele governa os oceanos, os mares, Ele governa a terra. A Bíblia diz que até um boi reconhece e obedece o seu dono. Aí continua, mas tu, ó Israel, não ouves, não compreendes e não obedeces. O que falta para nós, irmãos, entregarmos o governo das nossas vidas para Ele, cara. Ele tem poder e autoridade. Vamos continuar aqui. Falei do naufrágio, né? Falei. E sobre Filipe, irmãos? Isso é doido, hein? Filipe, que foi transladado de uma região para outra. Assim, ó. É como se ele tivesse saído de Teresópolis e parar lá em Friburgo. Assim, ó. A velocidade da luz. É milagre no mundo físico. Deus faz. Ele abriu um portal para Filipe numa região e o transladou para outra. É possível, tá, irmãos? Eu já ouvi relatos de pastor que faz as malas e entra dentro do banheiro dele. Chega lá, ele ora e abre a porta para sair em algum aeroporto aí da vida para que ele vá pregar o evangelho. Irmãos, eu já sonhei estar pregando em outro lugar, em outra nação, em outra língua. E algo tão real de eu sentir o cheiro, a temperatura do lugar. E quando eu voltar e acordar, eu falava assim, amor, eu estava pregando em tal lugar agora. Ela falou, até é muito doido. Eu falei, amor, não sei, o Senhor faz tudo, cara. Basta ele encontrar um coração disponível. Eu estou falando com vocês aqui, coisa assim que acontece comigo. Deus pode ter me levado mesmo. Como não, pode ter sido apenas um sonho. Mas deixa eu te falar um negócio, cara, que Pedro achou que estava sonhando. Ele vê as algemas saírem das suas mãos, ele vê a prisão sendo aberta, começa a andar pela prisão, o anjo levando ele acha que está sonhando, cara. E aí? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Deus opera no mundo físico, irmãos. O Senhor está chamando a nossa atenção. Ele tem operado milagres no material, em nós e para nós. E isso tudo tem sido provisões, com a finalidade de nos tornarmos dependentes do seu governo. Pois nele estão todas as coisas que precisamos. As coisas passageiras e as eternas. A terra que hoje vivemos e o paraíso do porvir. Um lugar onde não haverão necessidades. Pois Deus em sua grandeza sustentará e governará as nossas vidas para todo sempre. João capítulo 14, versículo de 1 a 4. Vamos ler mais 2 textos e nós vamos terminar, eu acho. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim, diz Jesus. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Isso é poderoso demais. Apocalipse, capítulo 21, do 1 até o 7. Vamos ver onde se completa essas palavras de João 14. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparado como uma noiva
adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É aí que se completa, irmãos, João 14, quando Jesus diz: vou para o Pai preparar um lugar. Esse é o maior milagre no mundo físico que acontecerá, irmãos. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui e pega isso em nome de Jesus. Nós sabemos que quando o pecado entrou, Deus amaldiçoou não apenas Adão e Eva e a humanidade, mas Deus amaldiçoou também a terra. E isso que nós acabamos de ler em Apocalipse 21, é o maior milagre no mundo físico que acontecerá em todos os tempos. Porque virá um novo céu e uma nova terra, e será estabelecido, e todas as coisas irão ser restauradas pelo Cordeiro. Esse é o maior milagre, irmãos. A restauração de todas as coisas para um propósito, de uma morada, de uma cidade eterna com o Pai. Aleluias, aleluias. Você entendeu isso, irmãos? Quantos aqui entenderam essa palavra hoje? Porque isso aqui é a base daquilo que nós iremos construir nos próximos domingos, irmãos. Nós vamos falar sobre milagres, e eu tenho certeza que no nome de Jesus, muitos aqui irão viver milagres. Eu tenho certeza, porque tudo que a gente vive é debaixo de um entendimento do Espírito. E as coisas que o Espírito nos faz entender são coisas que ninguém pode explicar, somente Ele. O meu papel é apenas falar, e falar, e falar. Mas é o Espírito Santo quem traz o entendimento, quem traz o convencimento. Irmãos, para finalizar, eu quero falar algo com vocês. Certa vez, eu era recém-convertido e estava onde minha mãe mora hoje. Eu tinha ido lá para aquele terreno para cavar a fundação da casa. E eu estava sentado na hora do almoço dentro do barraco de obras, onde estava todo o material guardado. De repente eu ouvi uma voz: sai, 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 sai. E como se alguém tivesse me empurrado de dentro do barracão para o lado de fora. Quando eu caí do lado de fora, imediatamente caiu um tronco, 2 vezes o meu tamanho, exatamente onde eu estava sentado. Deus opera milagres no mundo físico, sim. A palavra de Deus nos afirma, e eu posso dizer que vivi.